Saudações dermatológicas, aqui o professor Tiago Gondim, médico dermatologista, especialista no Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde, coordenador das pós-graduações em dermatologia, trazendo a aula número 11 de hanseníase e leishmaniose. Aqui estamos discutindo a portaria SCTI-EMS número 67 de 7 de julho de 2022, com uma excelente revisão da hanseníase. Então vamos ao documento onde havíamos ficado de fazer a discussão das formas clínicas. Então, discutimos anteriormente as formas virchoviana e tuberculoide. Vimos que a hanseníase tuberculoide ela está conectada à forma de reagir TH1 e vimos que o TH17 também influencia essa forma de reagir. Já a hanseníase virchoviana, estamos ligados ao TH2. Então, TH2 referencia estimulação de linfócitos B, ou seja, produção de anticorpos específicos ao Mycobacterium leprae. Já a forma tuberculoide, TH1, de reagir, referencia uma estimulação à defesa celular. Então, os macrófagos, os linfócitos, as células natural killer, são estimuladas a defender. Então, vamos então à hanseníase dimorfa, que guarda uma relação quase que meio a meio com as duas formas discutidas. Então ele diz aqui, no documento, essa forma clínica situa-se entre os polos tuberculoide e virchoviano, no espectro clínico e baciloscópico da doença, apresentando características imunológicas mistas e sinais intermediários em relação às descrições anteriores. Então, nós temos menos bacilos que a virchoviana e mais bacilos que a tuberculoide e características imunológicas TH1 e TH2 mescladas. As lesões cutâneas aparecem em número variável, acometendo geralmente diversas áreas e apresentam grande variabilidade clínica, como manchas e placas hipocrômicas acastanhadas ou violáceas, predominando o aspecto infiltrativo. Quando a resposta imune predominante é celular, as lesões podem assemelhar-se às da forma tuberculoide, com o surgimento de diversas placas com limites nítidos, como vimos na forma tuberculoide, e comprometimento evidente da sensibilidade cutânea. Quando o predomínio é da resposta humoral, as lesões surgem em grande número, podendo haver rancenomas e infiltração assimétrica dos pavilhões auriculares, destacando-se as lesões infiltradas de limites imprecisos. As lesões mais típicas da hanseníase dimorfa são denominadas lesões foveolares. Essas são lesões que mostram bordos internos e bordos
externos diferentes, os bordos internos bem definidos e os bordos externos mal definidos. Então ele continua, que apresentam bordos internos bem definidos, delimitando uma área central de pele aparentemente poupada, enquanto os bordos externos são espraiados, infiltrados e imprecisos. Nessas lesões, a sensibilidade e as funções autonômicas da pele podem estar comprometidas de forma discreta. O comprometimento dos nervos periféricos geralmente é múltiplo e assimétrico. Lembrar que o comprometimento dos nervos na forma tuberculoide era geralmente único, com assimetria e com comprometimento localizado. Já o comprometimento dos nervos periféricos na hanseníase virchoviana era um comprometimento normalmente simétrico e difuso do nervo. Então aqui ele guarda relação com as duas fases. Os nervos são atingidos, geralmente em vários e de forma assimétrica. Muitas vezes com espessamento, dor e choque à palpação, associados à diminuição da força muscular e hipoestesia no território correspondente. A instabilidade da resposta imune frequentemente dá origem às reações inflamatórias nas lesões de pele e à neurite aguda dos nervos periféricos. Então, a instabilidade, ela provoca dessa resposta imune reações inflamatórias nas lesões e neurite aguda dos nervos periféricos, gerando incapacidades físicas, às vezes causando deformidades visíveis na face, mãos e pés, com atrofia muscular, garras nos dedos, úlceras plantares, lesões traumáticas em áreas de anestesia, alterações oculares e outras. Então, deve-se dar importância ao aparecimento das incapacidades físicas e das deformidades visíveis em face, mãos e pés, com atrofia muscular, formando garras, com úlceras plantares e lesões traumáticas pela anestesia, que podem acometer também as regiões oculares, os olhos e outros tecidos. Essa é a forma clínica mais incapacitante, especialmente quando o diagnóstico é tardio. O Mycobacterium leprae geralmente é encontrado em número moderado, tanto na baciloscopia do esfregaço intradérmico, como em fragmentos de biópsia de lesão. Então temos aqui a forma mais incapacitante da hanseníase, a forma dimorfa. Vejam que nós temos lesões com o centro normalmente mais claro, os limites internos são mais precisos que os limites externos, que são espraiados
Já a hanseníase indeterminada é a forma inicial da doença, surgindo com manifestações discretas e menos perceptíveis. Diferentemente das formas anteriores, as suas manifestações clínicas não se relacionam à resposta imune específica, caracterizando-se por manchas na pele, em pequeno número, mais clara que a pele ao redor, sem qualquer alteração do relevo, nem da textura da pele, manchas hipocrômicas. Então, aqui nós não temos a resposta imune específica, a resposta imune adaptativa. Nós temos a resposta imune inata. O comprometimento sensitivo é também discreto, geralmente com hipoestesia térmica apenas. Mais raramente a diminuição da sensibilidade dolorosa, enquanto a sensibilidade tátil é preservada. Então, mais um ponto importante dessa fase inicial da hanseníase, chamada hanseníase indeterminada, que é a sensibilidade tátil sendo preservada. Pode ou não haver diminuição da sudorese, hipoidrose e rarefação de pelos nas lesões. Incluindo comprometimento da inervação autonômica, indicando o comprometimento da inervação autonômica. Ressalta-se que essa forma clínica pode inicialmente manifestar-se pelo distúrbio de sensibilidade sem alteração da cor da pele. Então, inicialmente podemos ter casos muito leves, onde a sensibilidade está alterada, mas a cor da pele não. Por ser uma forma inicial, não há comprometimento de nervos periféricos. Então, vimos que não há perda da sensibilidade tátil e agora temos a informação de que não há comprometimento de nervos periféricos. E, portanto, não se observam repercussões neurológicas nas mãos, pés e olhos. Obviamente, essa fase é inicial e pode desencadear a progressão para uma das fases posteriores de algum dos polos ou do interpolo. A quantidade de bacilos é muito pequena, indetectável pelos métodos usuais e, via de regra, a baciloscopia é negativa. Tendo em vista o caráter discreto e assintomático dessas lesões, é mais raro que os pacientes busquem o serviço de saúde espontaneamente nessa fase da doença. Por isso, as ações de busca ativa de casos da população, como campanhas de diagnóstico, especialmente o exame de contatos, são essenciais para a detecção precoce dos casos. No entanto, quando a doença não é tratada nessa fase, evoluirá de acordo com a resposta imune do indivíduo infectado. Então, de acordo com a resposta adaptativa, de acordo com a resposta específica, vai se desenvolver a cura ou vai se desenvolver uma das formas de hanseníase. Então, pode haver cura espontânea ou desenvolvimento de uma das 3 formas clínicas descritas anteriormente, surgindo o risco de dano neurológico irreversível. Então, aqui nós temos uma mácula hipocrômica
sem elevação, sem alteração de textura, que pode ter perda, e normalmente tem perda da sensibilidade térmica, às vezes da sensibilidade dolorosa, mas nunca da sensibilidade tátil. Outra forma de hanseníase é a hanseníase neural pura, ou neurite primária, ou neurítica primária. Constitui-se uma apresentação clínica exclusivamente neural, sem lesão cutânea. Então, o indivíduo só tem as alterações dos nervos periféricos. A baciloscopia é negativa, o que representa um desafio diagnóstico, visto que nós não temos as alterações da pele e nós podemos ter outras patologias que cursam com redução da capacidade neurológica, ou seja, com anestesia, com hipoestesia, com alterações motoras. Então, alguns exames complementares, como a eletroneuromiografia, a biópsia de nervo, a sorologia e biópsia molecular, podem auxiliar no diagnóstico na definição etiológica, embora não estejam facilmente disponíveis na rede de atenção à saúde. A prevalência dessa forma clínica entre os casos de hanseníase é controversa, embora a maioria dos estudos estime que corresponde, em média, a 10% dos casos. Tá? Realmente acredito que talvez aqui um exagero, 10% dos casos, mas é o que está posto na literatura. Esse percentual pode ser subestimado em decorrência da sintomatologia inicial mais discreta e inespecífica, além das dificuldades diagnósticas. Do ponto de vista clínico, o diagnóstico é confirmado pelos achados do segundo sinal cardinal da hanseníase, exatamente o espessamento do nervo periférico associado às alterações sensitivas e ou motoras e ou autonômicas no território do nervo. Esse é o segundo sinal cardinal, sendo o terceiro baciloscopia e biópsia e o primeiro as lesões com alteração de sensibilidade. O que demanda a habilidade dos profissionais de saúde para palpar os nervos periféricos corretamente. E isso só se adquire, essa capacidade, com o treinamento, palpando nervos, para identificar as alterações autonômicas e para realizar os testes de sensibilidade e força. Então, identificando assim as alterações autonômicas e realizando testes de sensibilidade e força. Então, deve-se palpar, deve-se testar sensibilidade e força. De modo geral, há certas concordâncias entre os estudos de que os nervos ulnares sejam os mais frequentemente acometidos na hanseníase, embora qualquer nervo periférico possa ser afetado, especialmente medianos, radiais, fibulares e os seus ramos superficiais, como o nervo ulnar superficial, radial cutâneo, fibular superficial, além do nervo sural. Então, vale a lembrança, vale o registro de que o nervo ulnar é o mais frequentemente acometido. O diagnóstico laboratorial é feito pela demonstração de características histopatológicas compatíveis com hanseníase e pelo achado de bacilo-alcoácidos resistentes dentro do nervo.
em fragmentos de biópsia. Os nervos mais adequados para a biópsia são o ulnar superficial, o antebraquial medial, lateral, ou os nervos radiais ou ou surais superficiais. Esse procedimento não é simples, pois a amostra tecidual é limitada e porque a maioria dos pacientes com a forma neural pura corresponde ao polo tuberculoide do espectro com carga bacilar diminuída. Então, mais uma informação importante é que a forma neural pura corresponde ao polo tuberculoide, ou seja, estimulação de defesas celulares. A ultrassonografia é de grande valia como exame complementar dos nervos periféricos. Então, já vimos aqui para avaliação a eletroneuromiografia, a histopatologia e agora estamos vendo a ultrassonografia como exame complementar, assim como a eletroneuromiografia, o eletroneuromiograma, que pode auxiliar na elucidação diagnóstica. Mais recentemente, tem se destacado o papel da sorologia anti-PGL1 e dos estudos de reação em cadeia de polimerase, também como exames auxiliares para a avaliação etiológica dessa neuropatia periférica. Então, a sorologia é tema importante, sorologia anti-PGL1 é tema importante, que aponta para o contato do indivíduo com os bacilos. Então, quanto mais contato, mais bacilos, mais estimulação humoral. Quando o TH2 é acionado, a via TH2 de defesa celular. Quando os linfócitos T auxiliares desembocam na via TH2. Então, também como exames auxiliares para avaliação etiológica dessa neuropatia periférica. Os pacientes com suspeita dessa forma clínica de hanseníase, devem ser encaminhados para investigação em unidades de atenção especializada, principalmente para o diagnóstico diferencial, com outras neuropatias periféricas, tendo em vista que diversas doenças podem afetar os nervos periféricos, entre elas a neuropatia sensitiva congestiva, lesões nervosas de origem traumática, neuropatia diabética, neuropatia alcoólica, neuropatias autoimunes, neuropatias nutricionais e siringomielia, tabes dorsalis, neuropatias axonais associadas a mieloma múltiplo, as gamopatias monoclonais, ao hipotireoidismo e à sarcoidose, neuropatias associadas à doença de Lyme e ao HIV, síndromes paraneoplásicas, neuropatia alcoólica de Marie-Charcot, dentre outras. Portanto, preferencialmente esses casos devem ser avaliados por neurologistas com experiência em hanseníase. Então vamos partir para outro tema dentro da questão clínica da hanseníase, finalizando essa parte das formas clínicas com a lembrança da necessidade do neurologista no tratamento e, na realidade, no diagnóstico
da patologia chamada hanseníase neural pura. Então vamos às reações hansênicas. Então as reações hansênicas são fenômenos inflamatórios. Nós vimos que as reações hansênicas elas acontecem muito mais nas formas instáveis da hanseníase. E vimos que a hanseníase dimorfa é a forma de hanseníase que tem mais complicações, que traz mais sequelas, que tem mais processo inflamatório. Então, as reações hansênicas são fenômenos inflamatórios, agudos, que cursam com exacerbação dos sinais e sintomas da doença e acometem em percentual elevado de casos, chegando a 50% dos pacientes em alguns estudos. Então, metade dos pacientes apresentam reações hansênicas. Lembrando que as reações hansênicas, elas acontecem 20% das vezes antes do diagnóstico, em 50% das vezes após ou durante o tratamento e em 20% após o tratamento. Então, quando eu falo antes do diagnóstico, os 30%, é porque não fez o tratamento, já que quando fazemos o diagnóstico, o tratamento deve ser imediato. Resultam da atividade da resposta imune contra o Mycobacterium leprae, podendo ocorrer antes, durante ou após o tratamento da infecção. Afetam especialmente a pele e os nervos periféricos, podendo gerar dano neural e, por causa dos mesmos, incapacidades físicas permanentes, quando não tratadas adequadamente. As reações são classificadas em dois tipos: reação tipo 1, ou reação reversa, e reação tipo 2, ou eritema nodoso hansênico. Enquanto as primeiras são reações de hipersensibilidade celular, TH1, e geram sinais e sintomas mais restritos associados à localização dos antígenos bacilares, a segunda é uma síndrome mediada por imunocomplexos, gerando um quadro sistêmico e acometendo potencialmente diversos órgãos e tecidos. Então, uma das diferenças primordiais entre a reação 1 e a reação 2 é que, em geral, a reação 1 ela é restrita às lesões já existentes. Ela é restrita às localizações dos antígenos bacilares. Já a segunda tem o imunocomplexo na sua base e gera quadro sistêmico atingindo diversos órgãos e tecidos. Quadros atípicos da resposta imune também podem ocorrer na hanseníase, dificultando a classificação de alguns casos reacionais e simulando doenças como artrite reumatoide, outras doenças reumatológicas, uveites, nefrites, hepatites e vasculites, dentre outros. Então vamos à reação hansênica tipo 1, também conhecida por reação reversa. Então a reação hansênica tipo 1 acomete especialmente pacientes com formas dimorfas da hanseníase e por isso podem surgir tanto em casos classificados como
paucibacilares como nos multibacilares. Surge abruptamente com piora das lesões de pele preexistentes e aparecimento de novas lesões, muitas vezes acompanhada por intensa inflamação de nervos periféricos. É uma reação de hipersensibilidade tipo 3 e 4 na classificação de Gell e Combs, desencadeada por resposta imunológica contra antígenos do Mycobacterium leprae, e por isso podem ser direcionadas contra bacilos mortos ou fragmentos bacilares, que permanecem no organismo períodos longos após a antibiótico terapia. Então, essa é a condição que explica por que mesmo após o tratamento, pode existir a reação rancênica. Então, mesmo após o tratamento, pode-se ter, mesmo após o tratamento, pode-se ter a resposta imunológica aos fragmentos de bacilos mortos. Então, isso a partir de uma hipersensibilidade do tipo 3 e 4 de Gell e Combs. Clinicamente, a reação reversa caracteriza por um processo inflamatório agudo. As lesões cutâneas tornam-se mais visíveis, com coloração eritematovinhosa, demasiada e algumas vezes dolorosas. Frequentemente, essas alterações aparecem também em áreas da pele onde a infecção era imperceptível, ou seja, lesões novas aparecem, contudo, porque havia ali um quantitativo de antígenos bacilares que justificassem o ataque pela hipersensibilidade tipo 3 e tipo 4, dando origem às lesões aparentemente novas. Então ele fala aqui aparentemente, na realidade já existiam. Qualquer nervo periférico e ramos nervosos cutâneos podem ser afetados, gerando dor aguda, que pode ser forte, pode ser de forte intensidade, espontânea ou a palpação dessas estruturas, observando-se o reflexo característico de retirada do membro à palpação feita pelo avaliador. Frequentemente, a neurite vem acompanhada por comprometimento das funções sensitivas, motoras e autonômicas. Desse modo, deve-se ficar atento às queixas do paciente de piora das dores nos membros, queda mais frequente dos objetos das mãos e surgimento ou piora da dormência nas mãos e pés. Então, piora das dores, queda mais frequente dos objetos das mãos, piora da dormência nas mãos e pés. Em pacientes com intensa resposta inflamatória, pode ocorrer ulceração das lesões cutâneas e formação de abscessos em nervos periféricos. O tratamento da reação tipo 1 deve ser instituído imediatamente, pelo risco de dano neural. É feito com corticosteroides sistêmicos em altas doses, de acordo com as recomendações constantes nesse PCDT, assim como pelo monitoramento clínico e da função neural. Ressalta-se que a piora da função dos nervos periféricos pode ocorrer de forma isolada e independente de manifestações cutâneas de reações rancênicas. Por esse motivo, a realização periódica de avaliação neurológica
é essencial para o controle clínico da hanseníase, possibilitando detectar quadros de deterioração neurológica mais insidiosa. Então, esse dano neural ele pode acontecer não apenas pela reação hansênica. Então, na reação hansênica, temos o aparecimento de uma intensificação das lesões, normalmente lesões dimorfas, e temos também, além dessas lesões visíveis que se tornam mais visíveis, mais avermelhadas, mais elevadas, mais acastanhadas, temos lesões que não eram vistas, mas onde existiam antígenos bacilares que passam a ser notados pelo processo inflamatório. Já a reação hansênica tipo 2, conhecido por eritema nodoso, ele acomete exclusivamente pacientes multibacilares. Então, nós vimos que a reação hansênica tipo 1 acometia pacientes dimorfos, pauci ou multibacilares. Já a reação hansênica tipo 2 acomete exclusivamente pacientes multibacilares. Então, uma importante característica, exclusivamente pacientes multibacilares, especialmente aqueles com a forma virchoviana e dimorfos com altas cargas bacilares. Nesses casos, o mecanismo etiopatogênico subjacente é a ativação da resposta imune humoral contra o bacilo, que cursa com a produção de anticorpos específicos e interação antígeno-anticorpo em diversos tecidos do hospedeiro. Então, nesse momento, os anticorpos eles formam imunocomplexos antígeno-anticorpo, anticorpos, antígenos, anticorpos, e são distribuídos em diversos tecidos do hospedeiro. Por esse motivo, o quadro pode vir acompanhado por sintomas gerais, como febre, artralgias, mialgias, dor óssea, edema periférico, linfoadenomegalia, além do comprometimento inflamatório dos nervos periféricos, a neurite, dos olhos, a irite ou episclerite, dos testículos, orquite, e dos rins, nefrite. Laboratorialmente, pode-se observar leucocitose elevada com neutrofilia, às vezes com desvio à esquerda, plaquetose, elevação de VHS e proteína reativa, proteína C reativa, além de proteinúria e hematúria. Na pele, as manifestações clássicas da reação hansênica tipo 2 é o eritema nodoso, que são nódulos subcutâneos dolorosos, geralmente múltiplos, e caracterizados histopatologicamente por paniculite, um processo inflamatório do tecido celular subcutâneo. Os nódulos podem aparecer em qualquer área da pele e se relacionam à localização das lesões prévias de hanseníase. Em casos severos, pode ocorrer necrose e ulceração das lesões, chamado eritema nodoso necrotizante. Então, de acordo com a OMS, o eritema nodoso hansênico pode ser classificado de acordo com sua evolução em agudo, recorrente e crônico.
O agudo, quando de episódios que persistem por menos de 6 meses, em que o tratamento é eficaz e que a retirada progressiva dos medicamentos antirreacionais não são associados com a recorrência das lesões. Já o recorrente é quando o paciente apresenta pelo menos um segundo episódio de eritema nodoso rancênico no período igual ou superior a 28 dias após a interrupção do tratamento antirreacional, também denominado subentrante. Então, suspendeu-se o tratamento em período igual ou superior a 28 dias a o reaparecimento. E ele é crônico quando os episódios perduram por mais de 6 meses, durante os quais o paciente necessita de tratamento constante ou tem períodos de remissão menores que 28 dias. Então, o paciente tratou, melhorou, mas antes de 28 dias volta. Então, na realidade, não é recorrente, porque recorrente passa de 28 dias. Ainda seriam as mesmas lesões. Assim como na reação tipo 1, o processo inflamatório desencadeado pela reação tipo 2 pode causar comprometimento importante dos nervos periféricos, associado a dano neural e incapacidades. Nesses casos, e naqueles com comprometimento dos olhos e os testículos, o tratamento é feito com corticosteroides, de modo similar ao preconizado para a reação tipo 1. Então, quando há comprometimento de nervos, comprometimento de olhos ou testículos, então comprometimento de nervos, comprometimento de olhos e ou testículos, o tratamento é com a corticoterapia, assim como se faz na reação rancênica tipo 1. Nos demais casos, a reação tipo 2 é tratada com talidomida, o antifator de necrose tumoral, ou com pentoxifilina, de acordo com os esquemas descritos nesse PCDT. Então, aqui os múltiplos pontos de eritema nodoso rancênico. Então, o eritema nodoso rancênico provoca grande morbidade aos pacientes, com comprometimento da sua qualidade de vida e grande impacto psicossocial e econômico. É necessário considerar que esses episódios reacionais podem perdurar por 1 ano ou mais, nos casos crônicos ou nos casos reentrantes, sendo muitas vezes necessário oferecer suporte psicológico e avaliar a necessidade de medidas de proteção social. É necessário monitorar cuidadosamente esses pacientes, especialmente com relação à sua evolução clínica e ao uso correto dos medicamentos, especialmente nas fases de descontinuação destes. A corticoterapia pode causar sérios eventos adversos, por isso os pacientes necessitam de explicações detalhadas sobre as doses adequadas e os riscos desses medicamentos, evitando que se automediquem para controle dos sintomas, o que pode trazer consequências severas. Bom, então vamos providenciar a aula número 12, onde faremos a discussão dos fatores associados ou preceptantes das reações rancênicas.
Então, espero ter ajudado no conhecimento à hanseníase e me despeço agora, fazendo votos que estejam aqui na aula seguinte, a aula número 12.